Ao longo desses 4 meses aqui criando conteúdo para o YouTube, eu percebi que tiveram algumas coisas, algumas crenças que eu tinha antes que caíram por terra, assim. E eu acho que para quem está começando, muitas vezes pode ter isso como também uma forma de entender como é que funciona mais ou menos o processo, os altos e baixos da criação de conteúdo, porque querendo ou não, quando a pessoa leva isso como um trabalho ou leva de uma forma um pouco mais séria, as coisas elas mudam um pouco. Entendeu? Não fica mais só simplesmente postar por postar. Simplesmente tu começa a entender a estratégia por trás disso tudo e também os desafios por trás. E o que eu acho interessante dessa minha experiência que eu venho tendo nos últimos 4 meses é que eu tive bons resultados um pouco mais também abaixo do esperado. Tiveram várias coisas que aconteceram durante esse meio tempo e que eu queria compartilhar aqui com vocês a minha perspectiva sobre o que aconteceu nesses últimos 4 meses, em que pé tá o canal e ver se vocês de alguma forma, se vocês também podem estar passando por isso. Uma das primeiras coisas que eu percebi aqui criando conteúdo para a internet nesses últimos meses foi que, cara, realmente, equipamento não faz diferença alguma para quem tá começando a criar conteúdo. Porque eu lá no começo, comprei muita coisa. Essa câmera é um exemplo. As luzes que eu tenho, microfones que eu comprei e tal, eu percebi que lá no começo, quando eu não tinha prática alguma, só fez com que o meu processo de criação fosse ainda mais complicado, fosse ainda mais difícil, porque querendo ou não, antes de começar a criar o meu conteúdo em si, eu precisaria aprender sobre como utilizar a câmera de uma forma correta, como ajustar a exposição, a abertura e tal, e querendo ou não, isso seria mais uma coisa para eu aprender antes de começar propriamente dita a começar a criar conteúdo. E depois que eu aprendi sobre todos esses processos e tal, e comecei a colocar em prática, foi aí que eu percebi que criar conteúdo é tão difícil quanto, porque eu não tenho essa prática, eu não tinha essa prática no momento que eu comecei a criar e querendo ou não, quando eu coloquei a mão na massa mesmo, depois de ter passado um tempão aprendendo sobre como operar uma câmera assim de forma certa, de forma a que ficasse com uma qualidade razoavelmente boa, foi que eu percebi que o equipamento não fazia diferença nenhuma para o meu processo de criação de conteúdo. Ele, na verdade, ele complicou mais ainda. Eu acredito que se eu tivesse começado com um celular ou com uma action cam assim que seja, sabe, mais fácil de operar, esse processo teria sido relativamente mais fácil. Eu acredito que eu teria criado conteúdo com um pouco mais de facilidade do que quando eu comecei criando, né? Então, se tu tá pensando em criar conteúdo, mas antes disso fazer um investimento enorme numa câmera e alguma coisa, cara, eu super te recomendo a fazer realmente, começa pelo básico, aprenda a extrair ao máximo da ferramenta que tu tem, sabe, do celular ou de uma câmera, sei lá, de action, tipo uma GoPro, alguma coisa assim, para daí depois tu dar um passo maior. E muitas vezes esse passo a mais nem faz tanto sentido dependendo do tipo de conteúdo que tu quer produzir. Então eu acho que mais vale tu conseguir fazer um conteúdo de qualidade, focar mais na mensagem, porque foi meio que isso que eu fiz. Eu já tinha, claro, que a facilidade ali, porque eu passei muito tempo estudando sobre audiovisual, mas se eu tivesse, acredito que passado mais tempo aprendendo a como falar, como me comunicar de uma forma mais clara, eu teria um resultado maior do que necessariamente ter só um vídeo esteticamente bonito. Então eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive aqui nesses primeiros 4 meses de criação de conteúdo para o YouTube e que eu queria passar para vocês porque eu acho que eu gostaria de ter ouvido essa mensagem lá no meu começo sem criar grandes expectativas na questão da qualidade da imagem em si e focar mais na mensagem e como eu conseguiria impactar mais pessoas diante das coisas que eu tinha para falar. Por exemplo, aqui, ó, eu troquei de braço porque o braço direito já tinha morrido. E daí agora eu vou ter que trocar de braço de novo, porque ficar segurando a câmera é um saco. Se fosse uma câmerazinha pequena, seria muito mais fácil. Eu tenho ali a DJI Osmo Pocket, cara, eu posso segurar ela por 4 horas que não vai ter problema algum. Essa belezinha aqui, para quem quer criar conteúdo, principalmente estilo vlog, ela é uma baita mão na roda, assim, uma baita mão na roda. Eu acredito que eu vá migrar aos poucos para ela pelo fato da praticidade, assim. E como eu quero começar a produzir vídeos de forma externa, então eu acho que vai ser uma baita mão na roda, porque ficar segurando esse trambolhão inteiro aqui é difícil demais. Uma outra coisa que eu percebi nesse meio tempo em que eu fiquei criando conteúdo aqui nesses últimos 4 meses foi que realmente ficar toda hora tentando estudar mais e comprar mais curso e tentar acreditar que vai ter alguma fórmula secreta que vai fazer com que eu desbloqueie de forma completa, eu acho que foi uma baita de uma perda de tempo, porque
como um grande consumidor de internet, como um grande consumidor de criação de conteúdo, eu acreditava que eu ainda precisava de mais conteúdo, de mais embasamento para poder começar o meu canal. E quando eu percebi que eu já tinha muita informação na cabeça e que eu precisava de alguma forma colocar elas para fora, para dar espaço, para aí sim eu conseguir ter mais espaço para absorver mais conhecimento, foi que eu me dei conta de que eu não preciso consumir, sabe, mais nenhum outro tipo de curso de criação de conteúdo, porque o que eu já tenho já é mais que o suficiente. E isso me fez entender que a prática ali, ela seria mais interessante para meio que fazer com que eu sintetizasse tudo aquilo que eu tinha aprendido e consumido ao longo desse tempo e colocasse em prática. E falando em prática, esse é um dos que mais me desafiou, assim, de verdade, que foi deixar o meu perfeccionismo de lado e entender que feito era melhor que perfeito. Meu entendimento de perfeição, ele era muito... Eu tinha uma ótica completamente diferente, porque o que eu acreditava que era perfeito era baseado no que outras pessoas conseguiam fazer, nas habilidades de outras pessoas. E quando eu percebi que para eu alcançar um nível de perfeição que eu acreditava que seria bom, teria que ser baseado em cima da minha experiência e dos meus acontecimentos. Então, tipo assim, como que eu poderia me comparar com uma pessoa que está há 10 anos no mercado, sendo que eu comecei ontem? Como que eu acredito que eu criaria um conteúdo bom o suficiente, com uma qualidade boa o suficiente, sendo que essa pessoa tem muito mais ferramentas e muitas vezes também tem outras pessoas trabalhando por trás, enquanto eu sou um criador de conteúdo solo, tipo assim, sou eu que faço tudo. Então isso foi meio que uma disrupção para eu conseguir entender que o meu nível de comparação ele conseguiria fazer sentido com as experiências e as produções que eu estava fazendo. E foi depois disso que eu consegui entender e deixei meu perfeccionismo um pouco de lado e aprendi que a prática ia me levar a essa tal perfeição que eu estava tentando buscar e que eu ainda sigo buscando, mas que pouco a pouco, com as produções que eu vou fazendo, com os conteúdos que eu vou fazendo, com o feedback de vocês, eu vou percebendo em que caminho eu tô indo e se eu tô indo necessariamente pro caminho que eu estava querendo ir. Não, tá muito torrando. Nossa senhora. Eu até tentei ir lá fora, mas tá um calor do cão, então acho melhor a gente seguir a conversa aqui dentro. E essa ideia de criação de conteúdo, eu acredito que ela tem que ser algo que tu tem que entender. Como que tu vai querer levar isso? Tu vai querer levar só como uma forma recreativa de documentar a tua vida? Ou se tu realmente quer criar isso, sabe, uma forma de tu monetizar e ser um trabalho de verdade. Entender também o processo de altos e baixos disso e como lidar com eles, né? Porque não só necessariamente a questão dos números, que eles flutuam bastante, muitas vezes tu consegue começar performando muito bem e depois tem uma queda e isso é um processo aparentemente natural. Entender como que tu vai estruturar a tua vida para fazer com que isso funcione. Vou dar um exemplo meu, por exemplo, nas últimas 2 semanas eu não consegui produzir muito bem e eu deixei 1 semana e meia aí sem produzir nenhum vídeo pro YouTube porque a minha vida particular, pessoal, ficou um pouco mais caótica, assim, principalmente na questão do trabalho. Então eu não consegui me organizar bem o suficiente e isso foi um falho meu e eu entendo isso. Conseguir trabalhar com esse tipo de situação é o mais importante, principalmente para conseguir fazer com que esse projeto seja um projeto sustentável no longo prazo. Então, como as minhas condições profissionais mudaram, eu consegui entender que, poxa, talvez eu tenha que reduzir de 2 vídeos por semana para 1 para conseguir pelo menos manter a minha constância aqui na plataforma. E é um pouco difícil de aceitar isso, assumo, mas é algo que tem que ser feito. Querendo ou não, para eu que quero produzir conteúdo e fazer com que isso vire parte da minha renda, vire parte do meu processo assim, de migração de trabalho e tal, então eu tenho que entender que isso vai acontecer de alguma forma. Eu acho que esse foi um dos aprendizados maiores, assim, de entender os altos e baixos. Entender esse processo de vídeo, de altos e baixos, de números de visualização, apesar de muitas vezes eu falar que isso não importa, isso ele tem um percentual importante na preocupação ali da criação de conteúdo, porque ninguém quer ficar criando conteúdo aqui para si a vida inteira. Quer com que o vídeo impacte outras vidas e outras pessoas do outro lado. Então, querendo ou não, a gente também tem que entender
mais ou menos o que está acontecendo dentro do conteúdo que a gente está criando, né? E esse processo de altos e baixos, ele é bem desafiador. Então eu acredito que tu conseguir lidar com isso de alguma forma o melhor possível, que é, sei lá, entender que alguns vídeos performam e outros não, entender o porquê por trás disso, é mais importante do que necessariamente ficar só aflito com aqueles números e acreditar que não, ele não está performando bem e já acabar com o teu dia e fazer com que muitas vezes tu não consiga produzir mais depois. Então eu acho que esses 4 meses me ajudaram bastante a entender mais ou menos como que eu preciso criar conteúdo aqui de uma forma com que eu consiga sustentar isso nos próximos 6, 8, 10 meses. E eu não sei se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, mas eu quero trazer a realidade do criador de conteúdo que também tem um trabalho CLT, que também está tentando empreender, que faz faculdade. Então, tipo, a vida está um pouco caótica, assim, em questão de tempo, porque muitas vezes eu tenho um curto espaço de tempo para produzir conteúdo para vocês, então eu tento otimizar esse tempo ao máximo possível, mas às vezes por imprevistos da vida, eu também não consigo, mas eu tenho que, essa estratégia que eu estou tentando montar por trás é fazer com que isso não aconteça, com que, sei lá, que eu consiga pelo menos produzir minimamente um vídeo por semana. Então eu espero que vocês estejam aí comigo, não sei, quem estiver aí manda um oi. Então espero que tu tenha gostado desse vídeo. Fica aí com umas imagens de um dia lindo em Londres, finalmente, porque essa semana as temperaturas, como vocês podem ver, estão uma lindeza.